No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a disponibilização de várias atualizações por parte da Apple nos seus diversos dispositivos. Mais do mesmo ou algo relevante? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Encore, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Encore distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Encore gratuitamente ou vá a Encore.fm para você começar. E chegou finalmente para os amantes de tecnologia, em especial para os amantes da Apple, que aguardavam ansiosamente estas atualizações. Foram disponibilizadas no dia de ontem, pelas 18 horas em Portugal continental, as atualizações iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15. Eram as atualizações que muita gente já aguardava, aquilo que elas já traziam de novo, já eu vos tinha trazido no último episódio, sobre o anúncio destas atualizações. Já na altura foi muito discutido se de facto elas tinham trazido alguma coisa assim de relevante ou considerável. De facto, tal como aconteceu nestes últimos lançamentos no passado dia 14 de setembro, foi uma espécie de upgrade, mas nada assim de extraordinário. Ou seja, à semelhança do que foi agora no dia 14 de setembro, os lançamentos, seja de iPhones, seja dos iPads, seja do Apple Watch, que apenas foi uma espécie de um upgrade, nada assim de extraordinário, mas que ainda assim trouxe algumas novidades. Os sistemas operativos, nomeadamente estas atualizações, foi também praticamente o mesmo. Ou seja, trouxe algumas melhorias, trouxe algumas coisas novas, nomeadamente no iOS, com a questão das notificações, em que elas chegam por agrupamento e não perdidas na central de notificações, o que por si só já é uma coisa de grande relevo, mas foram apenas melhorias, nada assim de grande coisa assim de extraordinária que pudesse ser apontado. Ainda assim foi atualizações conforme já foi pesquisado a fundo, não foram atualizações assim que pudesse trazer grandes novidades e uma lista enorme de coisas relevantes, mas ainda assim foram escolhidas salvo erro, ou foram descobertas salvo erro, mais de 300 alterações, nomeadamente no sistema iOS. Isto é mais um belo trabalho com os desenvolvedores, com os especialistas, com os técnicos que a Apple tem no seu portfólio, na sua carteira de empregados, a trabalhar sobre as atualizações nos seus diversos dispositivos. Como toda a gente sabe, o grande porte, ou não é o grande forte, agora sim, corrigindo corretamente, o grande forte da Apple sempre foi o seu ecossistema e a forma como eles trabalhavam as atualizações para que o ecossistema trabalhasse entre o hardware e o software de forma primoral. Ou seja, o casamento entre o hardware e o software é o que faz o sistema, seja ele iOS, iPadOS, watchOS, ou seja o que for, trabalhar e casar assim de forma tão perfeita. Claro que perfeita é uma forma bonita e floreada de se dizer as coisas, mas claro que como qualquer outro sistema que existe neste planeta Terra, tem as suas falhas, também tem os seus bugs. Eu, como utilizador já de sistema iOS,
decanada, já vai fazer quase 2 anos que eu sou portador de um dispositivo que tem iOS. Posso-vos dizer que já encontrei alguns bugs, ou seja, mais ou menos aquilo que eu já encontrava quando tinha Android, ou seja, é como eu ainda agora vos disse, não existe sistemas perfeitos, não existe nada que seja 100% perfeito, isento ou 100% isento de problemas. Claro que cada sistema, cada dispositivo tem o seu problema. Também existe sempre o velho problema que existe em qualquer fábrica, nas produções, de poder sair um lote com defeitos, e muitas vezes acontece exatamente isso, ou seja, uma pessoa muitas vezes muda de sistema ou muda de dispositivo na expectativa e na esperança de encontrar algo melhor, só que teve a infelicidade de ter comprado um aparelho que, por azar, esse aparelho fazia parte de um lote que vinha com defeito, e pronto, acaba por se tornar uma má experiência. Mas não querendo dispersar e também não querendo alongar muito neste episódio, o principal e o foco desta notícia foi principalmente vos alertar sobre a disponibilização no dia de ontem das atualizações. Claro que a recomendação é que vocês possam instalar, dar realmente os parabéns àqueles ansiosos que ainda assim souberam esperar pelas atualizações finais, por aquelas que, entre aspas, vêm sem problemas, sem bugs, que são chamadas as atualizações finais, as oficiais, e não tiveram a curiosidade de instalar betas ou algo do género. De facto, as betas são para quem tem interesse em contribuir para melhorar o sistema para o qual trabalha e vive diariamente, e principalmente é recomendado as betas para quem tem mais que um dispositivo e acaba por ter um dispositivo secundário ao qual não mexe diariamente. A ideia justamente é essa. É para desenvolvedores e para pessoas que tenham mais que um dispositivo e que possam não ter o risco de instalar uma beta que possa tornar esse seu dispositivo pisa-papéis, né? Tornar esse seu dispositivo morto por causa de uma beta mal instalada ou uma beta que pudesse ter problemas. Por isso é que qualquer empresa que se digne normalmente recomenda que as betas sejam instaladas em dispositivos que não sejam o único dispositivo daquele utilizador, ou seja, daquele usuário. Por isso, dar os parabéns de facto mais uma vez àqueles que souberam guardar, tal como eu. Posso-vos confessar que quando foi agora o evento do dia 14 de setembro, quando a Apple, não no próprio evento, mas logo a seguir no seu site oficial, anunciou a data de quando é que iria ser disponibilizado estas atualizações, posso-vos dizer que eu tive a curiosidade de instalar, apesar que tive mais curiosidade de instalar o iOS 14 do que propriamente o iOS 15, porque acredito que houve um salto gigantesco do iOS 14 para o iOS 13 do que aquele que efetivamente é o iOS 15 para o iOS 14. Ou seja, conforme eu vos disse já em outros episódios e também como já disse neste episódio, este aqui só foi uma espécie de melhoramento, uma espécie de um pequeno upgrade de um sistema final de um salto para o outro, ou seja, de um sistema para o outro. Quando foi do 13 para o 14, aí sim o salto foi maior, foi um salto qualitativo e quantitativo, ou seja, trouxe principalmente a questão dos widgets, foi aquela que efetivamente era o que eu usava no Android, e que mais me falta fez quando eu mudei de Android para iOS, e quando eu vi o anúncio na WWDC do ano passado, o anúncio que iria ser disponibilizado no iOS 14, os widgets, aí sim tive a curiosidade de querer instalar pelo menos a RC, que é aquela atualização considerada a final, que é disponibilizada antes mesmo da final, que é só para os desenvolvedores poderem ver se há ali um último bug ou um último problema, e assim darem o seu aval e o seu ok para que então os usuários finais possam instalar a versão final sem qualquer stress. Então é chamada essa RC, que é a Release Candidate,
que é aquela atualização prévia, a chamada antiga Golden Master, que é aquela atualização mesmo candidata mesmo à final, e tive mesmo essa tentação no ano passado de querer instalar. Este ano também tive a curiosidade, mas já não tive tanto, porque não achei que aquilo que trouxe de novo neste iOS 15 fosse o suficiente para cair na tentação. Mas ainda assim aguardei, como tantas outras pessoas aguardaram, e finalmente ela chegou, já foram instaladas, estou super contente, o resultado realmente é espetacular. Isto só tem tendência a melhorar e vamos aguardar se de facto no iOS 16 do próximo ano, ou seja, do ano 2022, a Apple possa trazer coisas que já existam, por exemplo, no Android e que tanta falta faz aos seus usuários no seu dia-a-dia. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.